Diego, no budismo fala sobre ter várias existências, mas nesse caminho existe uma evolução do espírito? Vamos ver isso aí. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o canal Budismo Descomplicado. Eu sou o Diego e o objetivo desse canal é sempre falar, através do conhecimento do budismo, né, como aplicar isso no dia a dia, alinhar os conhecimentos para aplicar o budismo e ser cada vez mais feliz, tá bom? Essa pergunta aqui foi muito legal, foi feita pelo Carlos. Um abraço, Carlos. E é muito interessante, por quê? Porque o budismo, ele tem várias semelhanças, ou pelo menos pedacinhos ali de semelhanças com o espiritismo, por exemplo. E como tem muitas pessoas que vêm conhecer o budismo, muitas inclusive vêm, né, de uma prática espiritualista, espiritual, do espiritismo e tudo mais, tem essa referência, então pergunta-se sobre isso. A questão é que o budismo, né, ele tem alguns pedaços ali, né, que parecem. O budismo ele fala sobre ter várias existências, o espiritismo fala sobre ter várias existências, mas me corrijam se eu estiver errado, tá? Coloca aqui, comenta aqui se eu estiver errado. No espiritismo, pelo menos no kardecismo ali, ele fala muito sobre a evolução do espírito, né? Então, existe ali um conhecimento de que a pessoa, ela, antes de ser pessoa, teve toda uma evolução. Ah, foi uma formiga, foi um bichinho, foi não sei o que, foi um cachorro, nanana. Um dia se manifestou ali o espírito como ser humano. E aí entrou um segundo nível, onde a partir dali não vai voltar mais como outro ser inferior, e o objetivo é a evolução só sobre o ser humano, né? Então a pessoa ela acredita no espírito, acredita na evolução, então a sua alma, né, ela mantém ali cada vez mais buscando uma oportunidade de aprender mais e ter uma evolução, até que um dia ela evolui totalmente, vamos dizer assim, eu acredito, né, que seja mais ou menos isso, e vai para o céu. Tá? Se eu estiver errado, eu coloco aqui, mas é uma projeção ali bem simplista sobre isso. No budismo, nós falamos sobre várias existências, nós não falamos sobre alma, porque alma teria ali um apego na memória, né, da identidade da pessoa, e no budismo fala o contrário, fala que a identidade ela é quando ela é manifestada no corpo, tá? Então, memória está no cérebro, é uma coisa física. A identidade ela é justamente uma junção da manifestação dessa vida com essa pessoa, com esse karma, né, com toda essa condição que se manifestou. Então é uma coisa presente, tá? E aí, como o que fica não é a alma, né, o que sai dali do corpo não é a alma, é a essência ela é totalmente a manifestação do karma, tá? É uma energia. Eu já cheguei a falar algumas vezes, se você quiser uma forma mais lúdica, mais ilustrativa, é como se fosse uma massinha. Pensa numa massinha. Então, eu estou manifesto nessa vida como Diego e cada vez que eu estou agindo, né, meu karma ele vai se moldando. E quando eu morro, né, o que seria a alma pra gente é somente a essência, essa massinha ela tem um formato. E aí é como se fosse uma engrenagem, sabe? Quando você encontra outra oportunidade para se manifestar naquele formatinho que você ficou durante a última existência, aí você, no encaixe perfeito, manifesta a vida de novo. Se vai ser num ser humano, se vai ser num cachorro, se vai ser numa outra coisa, não se sabe. O budismo não explica, o budismo não dá essa certeza. O que eu acho, na verdade, muito mais plausível, porque ninguém garante que vai ser de fato. A questão é, logicamente, quanto maior a condição de vida que você criou nas últimas existências, vai condicionando, vai criando condições para que de repente você sim se mantenha daqui para frente em oportunidades mais de ser um ser humano, né? E através da consciência da vida que você manifesta ali naquele momento presente, realmente você tenha mais consciência de criar mais causas positivas. E é aí onde o budismo ele começa a agir, tá? Então, o budismo, ele não fala de uma evolução de espírito numa escadinha como se fala em outras religiões. Mas isso pode acontecer, tá? De uma forma que
mais automática, tá? Então vamos entender o seguinte, o budismo está mais alinhado com a ciência, tá? Com a ciência. Então, como o budismo não tem uma matriz monoteísta, não fala de Deus, não fala de céu, de inferno, né, como coisas depois da existência, o budismo está muito alinhado com o que a ciência vem explicando. A ciência fala, por exemplo, sobre o planeta Terra, sobre que em algum momento, depois do Big Bang, manifestou-se vida. Ainda essa informação muito específica não foi alinhada, não foi ainda descoberta. Em que momento, por qual condição que foi se criando a vida? Sabe-se quais são as primeiras formas de vida, tá? Então as bactérias, não sei o que, até ter uma evolução, várias evoluções, até que hoje chegamos, né, no Homo sapiens, vamos dizer assim, tá? Demorou aí milhões, bilhões de anos, demorou vários extermínios em massa. Então, para você ter uma ideia, hoje o ser humano, ele chegou a essa condição, e todos os bichos que estão, né, dentro dessa realidade, a gente criou essa forma de vida depois da 5ª extinção em massa, tá? Depois dos dinossauros, que já era a 4ª. Então teve outras antes, e o planeta ele foi se desenvolvendo, foi se evoluindo, até que chegou nessa condição. Então, o budismo ele acredita, justamente como a ciência fala, que existe uma condição para gerar vida. Então o planeta Terra aqui gerou vida, ele manifestou vida, ele criou condições. Uma vez que cria condições, as vidas vão acontecendo e como a gente fala sobre a causa e efeito, causas, karma, vai se manifestando e vai, né, tendo uma projeção ali, o que a gente pode chamar às vezes de evolução. Porém, considerando já os animais em geral e as pessoas, principalmente o ser humano que tem consciência, a causa e o efeito, ele tem uma consciência, ele tem um efeito um pouco mais previsível, né? Já que se você está criando causas positivas, vai ter uma coisa melhor, causas negativas, uma coisa meio, né, mais decadente. E como a gente percebe isso? No budismo tem um conceito chamado os 10 estados de vida. Nesses 10 estados de vida, eu tenho ali meio que uma separação, onde dos 10 estados até o 6º estado, né, do estado de inferno até o estado de alegria, eu tenho uma reatividade mais comum, tá? Ela é mais influenciável, tá? Então, no budismo chamado também de 6 maus caminhos ou samsara. Quando a gente se mantém durante a nossa existência mais tempo oscilando sobre esses 6 estados, significa que ao final da minha existência, aquela massinha que eu moldei, ela ainda está mais voltada naqueles 6 estados mais reativos. O que vai acontecer? Vou cair numa próxima existência ainda dentro daqueles estados e vou ser mais reativo, né? Então, quanto mais eu me deixar ser influenciável, mais eu vou me manter. E as minhas existências, elas vão ser infinitas num ciclo, onde eu não vou sair dessa roda, tá? Eu sempre vou me manter. Por isso que o budismo ele usa como ferramenta ali, por exemplo, o Nam-myoho Renge-kyo, para quê? Para que você possa subir, né? Ascender. Quando você sai dessa roda do samsara, você consegue atingir novos caminhos, né? O que é chamado de 4 nobres caminhos. Esses 4 nobres caminhos, primeiro vem os 2 veículos, que é erudição e absorção. Ou seja, eu busco conhecimento, eu busco aprender e aplico isso no dia a dia. Então, quando eu busco essa mudança, automaticamente eu estou deixando de ser influenciado pelo meu ambiente. Então, eu já estou num caminho diferente. Quando eu estou numa ascensão, né, intencional, cada vez mais forte, que é a nossa revolução humana, mas eu consigo chegar no próximo caminho, que é o estado de Bodhisattva, onde eu, inclusive, além de aplicar, eu ensino as pessoas. Eu propago o budismo e qualquer tipo de conhecimento que seja positivo para as pessoas. Então isso me traz ainda mais assim uma evolução. E até que chega o estado de Buda, onde eu consigo realmente, né, deixar de ser influenciado totalmente por tudo que acontece. Então assim, na prática do budismo, nós temos picos, né, de atingir o estado de Buda. Porém, quem consegue atingir e se manter no estado de Buda, assim como o Nichiren, assim como o Shakyamuni, são pessoas que transcendem totalmente, né,
toda a parte da causalidade dos estados de vida. Isso é um termo ainda mais profundo, que é os 3.000 mundos no instante da vida. Então, os 10 estados de vida, oscilando, 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 eu deixando de ser oscilado ali, né, e conseguindo buscar novos caminhos, eu consigo o quê? Criar uma evolução, tá? De certa forma, porque eu vou criando causas para que realmente a minha reatividade pare de ser reativa e eu consigo cada vez mais criar condições da minha vida ser mais produtiva, mais feliz, né? E minhas próximas existências, elas realmente se mantenham nesse estado de vida elevado e aí é como se fosse uma evolução. Bom, se eu chegar no ponto do estado de vida base ser o estado de Buda, assim como Shakyamuni, assim como Nichiren, Shakyamuni principalmente, né? Quando você chega nesse ponto e você morre, vamos dizer assim, nesse estado de vida mais elevado, consolidado, você encerra a sua existência, sua energia ela cessa. E aí, por quê? Porque você conseguiu eliminar, excluir totalmente os sofrimentos. Nesse ponto chega no tal chamado Nirvana. Tem até um vídeo falando sobre Nirvana. Então quando você consegue eliminar todos os sofrimentos da vida e do espírito, né? Ou seja, da sua essência, a sua energia ela se torna um todo do universo e aí você não precisa mais manifestar em vida, né? Sua vida ela se torna o próprio estado de Buda no universo. Então, basicamente, o budismo ele fala disso, tá? Ele não é uma evolução assim mais direta, mas é natural. Se você se mantém no estado mais reativo, você vai ser eternamente vivendo em estados baixos de vida. Se você busca essa melhoria, essa revolução humana, você tem uma tendência a realmente evoluir tanto nessa existência quanto nas próximas, porque na sua próxima existência você vai ter efeitos de um karma que foi moldado em estados de vida mais elevados. E aí tem outra dúvida. Diego, então nessa evolução, eu posso ter um espírito mais evoluído, né, uma essência mais evoluída e manifestar ela em outros lugares? Como assim? Outros lugares seria outros planetas, outras civilizações extraestelares e tudo mais? Olha, a resposta basicamente seria sim, pode, mas a gente não tem prova ainda, né, de que isso aconteceu. Se eu acabei de falar que né, no planeta Terra, nós estamos aqui hoje, depois de uma quinta extinção em massa, né, um efeito evolutivo disso, né, por causa que nós temos a proximidade correta perto do Sol, porque nós temos oxigênio, porque nós temos água, porque não sei o que, nanana. Assim, para garantir que isso exista num outro lugar do universo, embora seja uma probabilidade, né, muito grande, porque é infinito o universo, beleza. Mas tem que ser provado, né? Então, para ser provado, vai demorar um pouco, e se isso é possível, então sim, você pode, né, manifestar numa outra condição, contanto que seja daquele jeito lá. Você tem o seu karma realmente com a sua condição de vida que se encaixe numa outra oportunidade lá fora, vamos dizer assim. Faz sentido para você? Então é isso, tá? Se você gostou, já dá um like, clica no compartilhar. Se você tem alguma dúvida ou discorda de qualquer outra coisa, comenta aqui que eu vou adorar saber para a gente poder enriquecer cada vez mais o nosso diálogo, tá bom? Muito obrigado, da minha parte é só aí, tchau, tchau.